Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Arquitetura e Decoração e hoje eu vou fazer uma aula para vocês sobre telhado. Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos aprender desde o início. A primeira coisa é que telhado se trabalha com inclinação e a inclinação é em porcentagem. Então, cada telha tem um tipo de porcentagem de inclinação certa e quem fala e vai falar isso para você é a empresa da telha, né? Então, você pergunta para eles, eles já vão te falar. Mas tem uma média aí de 30% mais ou menos. Então, eu vou dar para vocês um exemplo de uma inclinação de 30%. O que é uma inclinação de 30%? É quando você tem a altura de 30 centímetros e a largura, né, o comprimento de 100 centímetros, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Se fosse inclinação de 10%, a gente teria 10 centímetros por 100. O 100 não muda, tá? Então, é dessa forma que a gente tem, e aqui a gente teria uma inclinação bem menor, tá bom? Bom, a próxima coisa que eu vou falar para vocês sobre os tipos de telha, né? O mais comum que a gente já conhece é o tipo cerâmico de barro, bem comum aqui no Brasil, o de concreto, fibrocimento, vidro, metálico, policarbonato, galvanizadas e as ecológicas, que ou é reciclada ou é de fibra natural. E aí reciclada tem um monte de outras opções. A próxima coisa é a questão do tipo de telha, né? Como eu comentei para vocês, tem o formato da telha, né? Então, tem telhas que são dessa forma, tem telhas que já são onduladas, aqui é a frente delas, tem telhas que já são mais quadradinhas, assim. Enfim, tem vários tipos de telha. Então, temos a romana, italiana, colonial, francesa, portuguesa e americana. São as telhas mais comuns, mas existem vários outros modelos. E aqui é a quantidade por metro quadrado que você tem de cada uma. Então, romana a gente tem 16 pés por metro quadrado, italiana 14. A colonial tem dois tipos, né? A pequena e a grande. A francesa, a portuguesa e a americana. Bom, e agora sim a gente vai aqui pro telhado. Essa é uma aula bem básica, tá? Se vocês quiserem mais desse tipo de material, principalmente sobre telhado ou qualquer outra coisa, ou matérias da faculdade, pode me falar e eu faço mais vídeos como esse. Mas aqui é um telhado, não tem nenhuma escala, tá, gente? Isso aqui é feito na mão, eu fiz na mão mesmo para mostrar para vocês. E aí eu vou mostrar para vocês cada item, né, de um telhado. Então vamos lá. A gente tem a cumeira, que é essa partezinha daqui, é esse ponto aqui que divide entre as duas águas. A gente tem a própria telha, né? Muito importante, que fica aqui sobre as ripas. Então, a gente tem as ripas, que aí sim você coloca a telha sobre elas. E aí, para dar o acabamento, para que não entre água nem nada aqui nessa região, a gente tem o beiral, muito importante também. E isso tudo aqui é o que? A tesoura. A tesoura é muito importante, tem o cálculo da tesoura também, o desenho da tesoura, muito importante. Existem tesouras que tem isso aqui assim, e aí ela continua aqui assim, e vai indo, e vai embora, né? Ela vai assim, aí depende do tamanho. Essa aqui, no caso, é um telhado pequeno, né? Mas muitos continuam e assim por diante. Então, vamos continuar com os nomes. Aqui, bem no centro aqui da tesoura, o que a gente tem? A gente tem o pendural, muito importante também. E aqui, entre essas madeiras laterais, a gente tem a diagonal também, muito importante. Agora, entre a telha e a tesoura em si, aí a gente já vai ter o caibro e a terça. São muito importantes. O que acontece? O caibro é essa madeira onde as ripas são colocadas, então elas formam uma malha. O que acontece? Elas ficam assim. Aqui estão as ripas e o caibro passando por baixo. E aí elas formam essa malha onde a gente vai colocar a telha sobre elas, tá bom? Quando a inclinação é muito grande, elas precisam ser amarradas, mas aí são exceções à regra, não é muito comum que isso aconteça, então eu nem vou comentar sobre isso.
E então, como essa é uma aula básica, eu vou ignorar essa parte. Mas é mais comum que elas não sejam amarradas, tá bom? Então, a gente tem aqui o chafuz, que era como se fosse esse triângulo aqui, que fica do lado da terça. Ele é como se fosse um apoio para a terça aqui, para ela ficar bem presa mesmo. Aqui a gente tem o beiral de novo, que a gente já viu desse lado aqui, é só um igual. E aí a gente tem o apoio, né? Acontece, isso daqui são as paredes, né? Isso aqui é a estrutura da casa, ou enfim, do ambiente. E aí aqui a gente tem o apoio, que é assim, a gente começa a tesoura, tem as cipas, a telha e fecha com a cumeira. E a gente tem também essa daqui, essa madeira extremamente importante também, que é a linha. Então, coisas extremamente importantes: linha, pendural, a diagonal e aqui a empena. Muito importante, tá, gente? São itens extremamente importantes. E a telha fica em cima da ripa e da terça, tá bom? E a telha fica em cima da ripa e do caibro, tá bom? Também muito importante. Uma outra coisa muito importante que não dá para mostrar nesse desenho são as águas. O que acontece? Um telhado geralmente tem 2 águas ou mais. Isso daqui é uma água. Então vamos supor que aqui, ó, tá a casa, aqui tá o telhado. Isso é uma água, tá? Aqui, ó, portinha, a janelinha, tudo muito bonitinho. Então pronto, isso é um telhado com uma água. O que acontece? Você pode ter o telhado com 2 águas, que aí é aquele telhadinho bem comum que a gente tá acostumado. Um telhado com 2 águas. É bem comum, tá? Então, o que acontece? Uma água, 2 águas, e aqui a gente tem a cumeira, muito importante. E isso daqui eu tô mostrando de frente para vocês, eu vou mostrar aqui em planta. Ó, aqui é um telhado com uma água, e aqui é um telhado com 2 águas, tá bom? Aí a gente tem inclinação, o que acontece? O telhado, ele tá assim, com a inclinação de cima para baixo, aqui, ou ele tá ao contrário? Geralmente, ele é dessa forma aqui. Então, que nem eu tô mostrando pra vocês. Então, ele tá descendo aqui, ó. Esse é o sentido. Ele está descendo aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, no caso desse telhado aqui, se eu fosse colocar ele em planta, ele seria assim, dessa forma. Aqui a cumeira, aqui o sentido da água. Então, vamos supor que ele tem aqui 30% de inclinação, ou que ele tenha talvez 10%, tá? Então, tem vários e vários tipos de telhado. A gente pode ter um telhado mais, como se fosse um L, né? Então, aí tem várias opções. O que a gente pode fazer? Aqui a cumeira, aí tem aqui e aqui, mais ou menos de uma forma muito, muito tosca. O que acontece? A gente tem uma água, 2 águas, e aqui outro telhado com 2 águas. E isso daqui, qual que é o nome disso? Isso daqui tem nome, gente. Como que é o nome disso? Aqui, ó, também. Como que é o nome disso? Espiga. A espiga é muito importante também vocês saberem, é um nome que é muito, muito usado. Então, o que acontece? Isso daqui são as águas. Ai, minha caneta tá falhando. Que são as águas. E aqui é a espiga, também é importante, tá bom? E agora outra coisa que eu quero falar pra vocês, voltando aqui pra parte das telhas, a questão da inclinação. Quanto maior for a telha, menor é a inclinação. Quanto menor for a telha, maior a inclinação. Tanto que é bem comum a gente ver essas telhas de fibrocimento ou de policarbonato, que são bem comuns, serem praticamente retas. E essas de cerâmica, que é aquele do telhadinho mais tradicional, já terem uma inclinação um pouco maior. Então, geralmente, essas daqui tem em torno de 10% e essa daqui 30%. E outra coisa importante também, que a gente pode voltar para cá, é que quanto maior for o desnível, mais telha você vai usar. Então, você pode fazer aqueles telhados todos elaborados, assim, ó, com uma telha super longa até o final e a casinha só aqui, né, vamos supor. Assim, super bonito, super chique, só que isso gasta mais. A gente gasta mais telha aqui. Não é um problema, é só um comentário mesmo. Então, se você tiver, que nem, por exemplo, essa daqui, que tá praticamente só cobrindo a casa, tem só um beiralzinho, ó, esse aqui, ó, também o beiralzinho, aí você gasta menos telha, né? Ou no caso dessas daqui,
de policarbonato, de fibrocimento, você vai gastar menos telha, porque ela fica praticamente reta. Ela tem uma inclinação bem levinha, bem pequenininha, e com isso você gasta menos telha, tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deem seu like e tchau!